Graça e paz a todo mundo, salve, salve meus irmãos. Podcast de verdade, pensamento e opinião. Aqui o papo é inteligente, é de gente como a gente, o papo é reto, não tem enrolação. Procurando tudo isso dentro de um podcast, haha, então vem com o PRcast, o podcast feito pra você. Bem-vindos, senhoras e senhores, estamos em mais um PRcast e hoje nós temos aqui a doutora Sabrina, gente, que vai estar compartilhando com nós sobre saúde mental. Deixa eu fazer uma pergunta para você que está nos assistindo nesse PRcast aí. Como é que tá a sua saúde mental? Tua saúde mental tá boa? Tá mais ou menos? Quem sabe você precisa procurar um profissional ou não. Hoje a doutora Sabrina, que é psiquiatra, ela vai tirar todas as suas dúvidas. E aí depois ainda vai falar, ainda vai terminar dizendo que é o consultório dela, tá, gente? Mas eu vou deixar. Sabrina, se apresente aí pra nós aí. As pessoas que ainda não te conheçam, fala o seu nome aí pra nós aí. Bom, meu nome é Sabrina Bueno, eu atuo na área há 10 anos. Trabalhei como clínica geral por bastante tempo, fiz a minha formação em Porto Alegre, no Centro de Estudos José de Barros Falcão, que era pertencente à antiga fundação da Santa Casa. E atuo mais em consultório e na abordagem ambulatorial. Certo. Sabrina, me diz, antes da gente conversar sobre saúde mental, que eu acho que é muito importante a gente desmistificar muitas coisas, mas como é que veio essa... Eu vou chamar assim, não profissão, existem coisas que para mim não são profissão, para mim são vocação. Como é que veio essa vocação de estudar medicina e aí você escolher essa questão da psiquiatria? Como é que veio desde criança ou surgiu depois? Como é que veio você querer estudar a mente humana, a questão da psique? Como é que veio isso? Isso não veio de criança. Eu sempre gostei muito de estudar. Sempre fui muito curiosa e muito observadora. Era aquele tipo quieta que observava e sem querer ficava analisando muitas pessoas. Então tu é bem observadora. Bem observadora. O problema é que às vezes a gente observa e já quer dar um diagnóstico. A gente tem que estar lutando fica uma mania. Isso fica uma mania, tá? Aí quando eu fiz medicina por gostar bastante de estudar e de compreender o ser humano, mas só que eu sempre tive dúvidas do que fazer depois da formação em medicina. Atuei 3 anos como clínica geral. Em Caxias mesmo ou em Porto Alegre? Aqui em Caxias. Atuei em vários lugares, Cambará do Sul. Digo que eu estive testando várias possibilidades. Até que um dia um colega do hospital onde eu trabalhava, ele disse: por que tu não faz psiquiatria? Pô, fazer psiquiatria, mas será que eu tenho condições? Ele psiquiatra, ele disse: tu tem toda a condição. E foi... vamos fazer. Cheguei ao meu primeiro estágio lá no Hospital São Pedro, que o meu primeiro ano de estágio foi lá no Hospital São Pedro de Porto Alegre, e foi um amor à primeira vista. Eu observar que lá a gente vê de tudo que a gente pode imaginar no profundo que chega a patologia humana. E eu disse: não, é isso que eu quero. E aquilo foi se transformando em paixão, no conhecimento, na conversa com as pessoas,
tirar aquela dor psicológica, que ela é às vezes mais potente que a dor física. E foi virando, se incorporando à minha vida. Olha só, então foi tudo através de um colega que de alguma forma viu em você, que te incentivou. Só para mim entender, a gente faz medicina durante um tempo. E aí depois você acaba entrando no estudo da psiquiatria, isso? Só pra isso, a gente faz os 6 anos de medicina normal, apto para fazer qualquer prática médica, dar pontos, atender parada cardíaca, parto, tudo. Faz tudo isso, né? Na medicina. Saiu da medicina, tá habilitado a fazer essas coisas. Mas depois a gente precisa fazer 3 anos de especialização em psiquiatria. Em alguma área. O pessoal opta ou pela cirurgia, pela ginecologia e no caso opta pela psiquiatria. A psiquiatria, ela abrange 2 fases. Ela abrange a etapa da neurociência, que cada vez mais está em voga. A gente estuda como funciona o cérebro, como funciona o neurônio, como funciona a anatomia, a fisiologia do cérebro. E depois a gente tem essa parte ainda psicanalítica, que a gente estuda grandes pensadores que nos trouxeram, através da conversa, essa forma de analisar o ser humano. Olha só que interessante isso. Ô Sabrina, quando tu pensa, eu vou te fazer uma pergunta aí, eu queria desafiar você, daí tu vai pensando aí na resposta. Existe muito preconceito, né, em relação a médicos psiquiatras. Existe muito, porque quando tu pensa assim, eu vou te encaminhar alguém para cuidar da sua mente, cuidar da sua cabeça, então é um preconceito que as pessoas, e aqui, enfim, eu vou usar essa palavra, talvez não seja mais apropriada, talvez seja uma palavra até chula, que as pessoas acabam associando psiquiatra, né, com uma questão que a pessoa é louca. Aí eu não vou porque eu não sou louco. Então tem muito preconceito, seu David. Tem preconceito até dizer chega. Então pensa, eu queria que tu pudesse desmistificar isso, pelo menos mostrar esse lado do profissional, porque existe, assim como, claro, existem outras áreas, as pessoas têm preconceito de psicólogo, tem preconceito de pastor, e aí vai. Mas que você pudesse, de alguma forma, como uma profissional, desmistificar isso para nós, que as pessoas parem de colocar pelo em ovos. Essa é a minha opinião. Mas pensa por enquanto, senão ele vai pegar no meu pé aqui, tá? Gente, quando a doutora Sabrina ela pensa nesse desafio de desmistificar o psiquiatra, gente, que não, ela vai desmistificar. Deixa eu só aqui lembrar de algumas coisas bem importantes. Uma delas são os nossos patrocinadores que estão aí na sua tela. Então, assim, nós temos o Alcides, né, o AL Gás. Faltou gás, só dá uma ligada lá que tá tudo certo, ele vai dar um desconto para você. Nós temos também o Ayrton, o concorrente do Alcides, mas tá todo mundo amigo, pode ligar pro Ayrton, tá tudo certo. Nós temos a Andressa, que trabalha com redes sociais. Você que quer alguém para mexer no seu Instagram, Facebook, aí nas tuas redes sociais, a Andressa ela desenvolve, ela é social media, vai ajudar você nisso. E também nós temos Atitude Eventos, para você que quer fazer uma live, enfim, aí nós temos o seu Samuel. Sabrina, desmistifica para nós aí, será que todo o psiquiatra é assim, lida com loucos? Meu Deus, eu não vou porque vai. E outra coisa, Sabrina, tu tá aqui para dizer para nós, eu vou dizer assim, da minha experiência de pessoas que eu atendo, tá bom? E quando eu atendo, eu trabalho com aconselhamento, eu tenho que encaminhar às vezes alguma galera aí. Mas além de as pessoas achar que tem a ver com loucura, outra coisa que elas falam,
psiquiatra só sabe dar remédio. Psiquiatra só sabe dar remédio e aí a gente dorme o dia todo. Então, eu queria que tu pudesse desmistificar isso para nós, né? Do olhar do profissional que atende as pessoas, esse chavão que existe, esse rótulo que existe das pessoas. As pessoas têm muito desses rótulos, às vezes eles, de fato, existe uma questão da psique, existe uma questão mental, e aí mas tem esse rótulo que vão passando de um para o outro, de pai para filho, de mãe para filha, sei lá o que acontece. E as pessoas, elas, e com certeza tu deve receber no seu consultório pessoas que vão chegar assim. E como as pessoas, elas vêm, às vezes, até como a gente estava comentando antes, elas vêm com uma vergonhinha, assim, parece que elas estão entrando num lugar proibido, assim, ai, meus pais, meu marido não sabem que eu tô aqui. Ainda tem, mas é porque a psiquiatria, ela teve um passado sombrio. Eu falo sobretudo aqui no Brasil. Tem um filme, um livro e filme famosos que se chama O Holocausto Brasileiro, que fala sobre os antigos manicômios datados ali até da década de 70, não vamos tão longe, de décadas, poucas décadas atrás, em que se rotulava as pessoas e se depositavam essas pessoas em verdadeiros, entre aspas, campos de concentração. E realmente a gente tinha uma gama muito pequena de medicamentos, medicamentos muito fortes. Aí o que a gente fazia? Eu quero acalmar aquela pessoa que está agitada. Vou dar um monte de medicamento, vou colocar o eletrochoque, e que hoje ainda é usado, mas de uma forma com muito mais parcimônia. Mas o pessoal tem medo desse passado. Até a gente tirar essa mácula que a gente tem no passado da psiquiatria, vai demorar algum tempo. Vai demorar algum tempo, porque disso vieram correntes também de pessoas assim, eu sou puramente clínico, então eu não vou conversar contigo, eu vou te dar um diagnóstico, eu vou te dar uma medicação. Ou então, tu não tá legal, eu vou te internar. E as pessoas acabam ficando com receio disso. Só que hoje a gente tem uma neurociência muito mais avançada, um conhecimento muito mais avançado, a gente tem uma proximidade maior com o paciente, a gente trabalha, isso é uma tendência da medicina em geral, com uma parte mais preventiva. Eu digo que a gente não trata a pessoa quando ela está louca, a gente evita com que ela fique. A gente trata assim, a pessoa, ela está passando por algum problema, está notando que ela está um pouquinho diferente, ela vai lá no consultório, a gente conversa e vê primeiro se há necessidade de ela fazer uso de uma medicação e de medicações muito mais modernas, porque pelo menos a minha ideia é de que a pessoa tenha uma vida completamente normal, que ela trabalhe, que ela namore, que ela se alimente, que ela durma, que ela tenha uma qualidade. Hoje a medicina, ela busca uma qualidade de vida. A medicina em geral, ela está menos curativa, ela está mais preventiva. Como até, por exemplo, a gente tem a ginecologia. As pessoas vão no ginecologista fazer os seus exames preventivos, não quando elas estão doentes, mas para ver o que tem de errado para tratar em tempo. Certo, bem interessante mesmo ter essa percepção, esse olhar, né? Então as pessoas têm
como você falou, traz consigo um histórico lá de trás, tinha muito, eu acho, o pessoal falava bastante, é real mesmo aquela história das camisas de força, que o pessoal usava camisa de força, dava o choque, molhavam, é real mesmo ou é exagero? Não, pastor, infelizmente isso é real. É real, as pessoas elas eram contidas porque não tinha lá muita medicação para dar uma contida, o paciente estava em surto, estava agitado, ok, vamos colocar numa camisa de força. O choque ele era usado sem muito conhecimento, ele era um choque punitivo, que hoje ele é feito sob anestesia, em determinados casos, é todo um ambiente controlado. Antigamente não, era uma máquina, estava ali e chocava a pessoa para ela parar quieta. Injeções de medicações fortíssimas para que aquela pessoa se aquietasse. Antes do advento das medicações, que elas datam ali da década de 40, 50, se faziam tratamentos arcaicos, lá, banhos gelados, o paciente era submetido a experimentos, porque não se tinha. Olha só, é bem interessante, aí acaba trazendo tudo isso. Por que a gente tem que procurar um psiquiatra? Tipo assim, qual é o momento, ou por que eu tenho que ir, ou por que a gente procura você? Por quê? Quando a gente sente, em geral, quando a gente sente que não está mais se sentindo o mesmo, quando a gente está estranhando alguma coisa no nosso comportamento, ou a gente ou alguma pessoa da família. A gente começa a perceber que o humor já não é mais o mesmo, o sono já não é mais o mesmo, alguns comportamentos eles estão um pouco estranhos, então a gente vai lá, eu vou lá ver, ouvir de uma pessoa neutra o que está acontecendo de anormal na minha vida. Se é uma percepção real ou não. Então, se for citar exemplos, assim, uma insônia que de repente apareceu e ela está recorrente, uma tristeza, que triste a gente fica 1 ou 2 dias, agora a pessoa está 1 mês triste. Eu fiquei triste porque o Grêmio caiu fora da Copa do Brasil. Fiquei tipo uns 2 dias triste, já tô meio feliz agora. Daí não é o caso. Aí passa. Que aí é que a gente faz a diferenciação entre tristeza e depressão. Tristeza é normal, é um sentimento que faz parte, acontece alguma coisa, a gente tem dias que a gente se sente meio mal. Mas quando isso se torna recorrente, duradouro e progressivo, vai aumentando, sinal de que eu tenho que procurar alguma ajuda. Sim. Sabrina, vai pensando aí para nós. Vamos falar um pouquinho sobre saúde mental, né? O que é saúde mental? Antes de você falar, deixa eu lembrar mais uma vez as nossas redes sociais, tá, gente? Primeiro se inscreva aí no canal, curte as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, né, para que a gente possa aí divulgar cada vez mais esses assuntos que são extremamente importantes e pertinentes para nós. Sabrina, o que é a saúde mental? Explique para nós aí, nós que não conhecemos, porque de alguma forma está na moda esse assunto, saúde mental, a gente tem que cuidar da nossa saúde mental e tal. O que é a saúde mental? Felizmente é uma moda boa, porque aí o pessoal começa a se atentar e cuidar melhor. Pela Organização Mundial da Saúde, a gente tem um termo
que eu não concordo muito. A saúde é a ausência de doença. Só que quem é que é ausente de qualquer doença? Sim. Eu mesma tenho alto grau de miopia, né? Então já não me incluo nisso. A saúde mental, ela é um bem... Se a gente for conceituar, ela é um bem-estar e uma estabilidade mental. Eu costumo falar muito nesse termo, falo para os meus pacientes, uma estabilidade. A gente não busca felicidade. Felicidade é um conceito, assim, são momentos. A gente busca uma tranquilidade, uma estabilidade, que a gente sinta a raiva, que a gente sinta a tristeza, que a gente sinta, mas dentro de um certo limite tolerável. Quando é que a gente procura o médico? Quando aquilo está excessivo e está incomodando, tanto a si quanto aos outros. E a nossa saúde mental, ela... até um colega meu, ele fez uma brincadeira. Ele disse, nessa década de 20 desse século, quem não está ostentando pelo menos 3 CIDs psiquiátricos, que são 3 patologias psiquiátricas, não está vivendo essa década direito. Porque alguma alteraçãozinha a gente vai acabar tendo dentro, se a gente for olhar toda a classificação de doenças. Alguma alteraçãozinha a gente vai acabar tendo, controlável ou não. O problema é quando se torna incontrolável, e aí é onde a gente pede ajuda do profissional. Tem que pedir ajuda. E me diz uma coisa, Sabrina, dentro dessa área, dentro desse aspecto da saúde mental, como é que tá o nosso povo? Como é que está a nossa população? Como é que tá os nossos adolescentes? Eu digo isso por a gente trabalhar com um grupo de adolescentes, jovens. A gente está vivendo agora um período assim da informação de uma forma imediata, uso de telas, pós-pandemia. Como é que está a saúde dessa moçada toda, inclusive nós, como é que estamos? Como é que você está lidando com essa galera toda aí? A saúde deles está legal, não está legal? Estamos tendo muitos efeitos do celular, estamos tendo muitos efeitos da pandemia. Como é que está isso aí? Das redes sociais, a gente está... eu não sei dizer ao todo, porque é multifatorial, se são reflexos da pandemia, porque foram 2 anos de confinamento, não foi a doença em si, foram 2 anos de confinamento, de alteração do estilo de vida de todo mundo. Isso mexeu com a saúde mental das pessoas. Mexeu com a saúde mental, foram 2 anos de medo, foram 2 anos de reclusão, foi um período longo que interrompeu muita coisa. Mas junto com isso veio um boom de informática, de tecnologia, de informação. E a gente está tendo muita dependência da tela, muita dependência das redes sociais, e ao mesmo tempo que a tecnologia ela nos traz muitas benesses, ela nos traz muita toxicidade também. E influencia. O adolescente de hoje, ele é um adulto em formação. E eles estão chegando à fase adulta já com muitas complicações. E estão trazendo desafios novos. Certo. E me diz uma coisa, Sabrina, dentro desses desafios assim, tu acha que, assim, dentro da tua experiência, a nossa geração, né, assim, ela tá muito doente ou não?
que tu pensa? A sua opinião, assim. A nossa ou essa geração? Essa geração que tá vindo. Ela tá bastante preocupante, eu diria. Bastante preocupante, porque eu atendo essa faixa etária eu não atendo menores de 12 anos, mas eu atendo essa faixa etária e eles estão vindo com uma baixa tolerância a frustrações. Eles não querem mais se frustrar. Não querem. Um não para eles é quase como letal. Assim, o meu coleguinha não me cumprimentou, eu quero morrer. Eu quero me cortar. Os pais dão uma negativa, já vem uma revolta. Eles estão com uma baixa resiliência. Certo. Ou nem tem resiliência, hein? Ou nem tem resiliência, sim. E a preocupação é dos 15 para os 18 anos é um pulo. Que adultos eles virão a ser. E os pais, muitas vezes, eles não estão... Os pais, os próprios professores não estão preparados para isso. Certo. Porque a gente nunca teve uma geração assim antes, então não tem um manual de instruções para isso. Mas não faz parte daquilo que se fala da geração líquida que a gente está vivendo, que é uma geração que ela não tem solidez, ela acaba tendo o líquido. Aonde que ele está, ele vai pegar aquela forma, né? Se a gente botar uma água dentro da caneca, ela vai se formar, botar dentro de uma tigela, e aí fala-se muito dessa geração líquida que não tem a solidez, não tem a firmeza. Eu acho que tudo isso acaba, de fato, prejudicando, né? E, enfim, essas pessoas, nossos jovens, nossos adolescentes. E como é que tá existe uma crescente em dois aspectos, ansiedade, e acho que você deve lidar com isso, né, com muitos pacientes, e também a depressão. Como é que está isso? Muito prevalente. A gente teve eu diria que é a nova pandemia. Só que é uma pandemia silenciosa, porque ela não está escrita na face da pessoa, ela não é contagiosa, ela também está matando. Eu uniria a depressão e a ansiedade, e muito prevalente, e eu observo tanto nas pessoas que vêm a mim, que procuram minha ajuda, quanto a gente observa nas conversas, na rua, as pessoas, eu tive esses dias, uma menina que trabalha no prédio onde eu atendo, ela disse, olha, ontem a minha colega teve uma crise de pânico. Tá difícil de alguém que não tenha vivenciado isso. E me diz uma coisa, dentro desses aspectos, qual é o caminho da ciência, enfim, da medicina? Chegou lá, estou com ansiedade, não sei se existe níveis de ansiedade, se existe nível, quer dizer, a depressão, sim, existe níveis de depressão. Qual que é o caminho, assim? Cheguei lá, tô com o coração acelerado, tô com, né, quando a gente deita e a mente está acelerada, ela não consegue se desligar. Qual que é o caminho que você dá, né, como um profissional da medicina, assim? Eu trabalho no mundo ideal, a gente trabalharia com uma equipe multiprofissional. Só que nem todos têm o acesso financeiro, embora a gente tenha os centros de atenção psicossocial, tenha os CAPs, mas às vezes é difícil e demorado o acesso a esse tratamento gratuito. O ideal é que essa pessoa ela faça a psicoterapia para ela
aliada para ela conseguir entender os gatilhos, o que leva ela a ter essas crises, e que ela faça, muitas vezes, dependendo do grau, o uso de alguma medicação para que ela equilibre as substâncias que ela está produzindo de nocivas para substâncias que nós também produzimos no nosso cérebro, que são anti-estresse. E elas vão, enquanto o nosso cérebro produz substânciazinhas do mal, a gente também, o nosso corpo também produz substâncias do bem. E a gente só precisaria dar uma equilibrada nisso. E às vezes é na questão hormonal, né, da pessoa, né, ela vai tomar um remédio para tentar equilibrar essa questão, né. Eu costumo sempre explicar para a pessoa, eu dedico esse tempo a explicar o mecanismo. O que acontece? Nós temos uma ansiedade que ela é normal e ela é uma defesa do nosso organismo. Se a gente não sentir medo e ansiedade, a gente tá numa selva. Sim. E o leão nos devora. Então a gente é um mecanismo de defesa. O problema é que às vezes, por eventos da vida, por uma predisposição genética, isso se ativa totalmente fora da ordem. E aí a gente precisa combater essa ativação excessiva de uma determinada área do cérebro que é responsável por produzir essa ansiedade. Ela tá... as pessoas elas falam, eu tenho medo, mas não sei de quê. Ela só tem medo, mas não sabe nem dizer a causa desse medo aí. Olha só. E a depressão, que também eu vejo assim um alto nível de pessoas depressivas, né? E tu poderia falar um pouquinho desses níveis da depressão, se existe a 1, a 2, a 3, não sei como é que vocês tratam essa questão aí. A gente tem ela a leve, a moderada, a grave sem sintomas psicóticos e a grave com sintomas psicóticos. Felizmente é um pouco mais rara. A leve ainda às vezes a gente consegue tratar só com psicoterapia. É aquele momento que a pessoa nota, eu tô com uma baixa disposição, não tô vendo graça em muita coisa, passa por um período de estresse. É suportável. Suportável e a gente descobre o que desencadeou e a gente consegue resolver logo. A moderada, ela já começa a ter um comprometimento das atividades do dia a dia. E o problema é que nessa hora que a pessoa deveria procurar ajuda, ela vai deixando. Ela vai deixando. Eu sou forte, porque isso é falta de trabalho, é fraqueza. Eu sei, eu sou capaz de sair dessa. E aí ela evolui para grave. A grave é quando ela já começa a ter os impulsos de morte. A grave? A grave. Ela já começa a ter as ideias. É quando a gente pega a pessoa com a corda no pescoço, literalmente. Então quer dizer que a pessoa suicida, ela vem passando por esses estágios. Quando ela tira a sua vida, ela já tá nesse. Ela já chegou. Nem sempre é causada só pela depressão. Mas 95% dos casos de suicídio tem um transtorno mental associado. E quando ela morre por desespero. Por dor, né? A dor é intensa que ela fica desesperada. Ela não quer matar a vida, ela quer matar a dor. Quer matar a dor. Mas nesse matar a dor abre muitas outras dores, né?
das Na pessoas hora- que... Não, ela gera o caos ao redor. O caos é. Só que ela, naquela hora, ela não consegue ter esse discernimento. Sim. Começa a ter um pensamento errático. Ela pensa, não, o mundo vai ser muito melhor sem mim. Sem mim. É aquela voz interior, aquele negócio. E aí, como você falou, existe essa disfunção mental da pessoa. É algo que a pessoa não. Como a gente está falando da saúde mental, tá desequilibrado o negócio. As emoções, a questão dela tá fora, para ela chegar nesse ponto. Ela está muito, muito em um desequilíbrio psíquico, que ela começa a ter uma outra linha de raciocínio. E é totalmente antinatural, porque nós nascemos já brigando pela vida. Uhum. O Sim. nosso instinto básico é de sobrevivência. Uhum. A gente pode perceber, por exemplo, a gente está atravessando uma rua, vem um carro em alta velocidade, sem querer, sem pensar. A gente se defende. Sim. A gente luta pela vida todos os dias. Quando quebra isso e a gente quer o contrário, é porque tem algo de muito errado. Tem coisa errada. A desistência da vida A desistência da vida e a pessoa programa assim, porque eu tenho filhos, eles vão ficar com o pai, eles vão viver sem mim, eu sou um fardo. Uhum. Para esse mundo. A pessoa começa com esses pensamentos erráticos. Uhum. E planeja, e muitas vezes acontece. Sim. E me diz uma coisa, doutora Sabrina, qual que é a diferença do psiquiatra e do psicólogo, que também é uma grande confusão? Às vezes um pensa que é um, outro pensa que é outro. Qual que é a diferença, né, dos dois profissionais? A confusão está no nome, na raiz do nome, porque começa de psique, que é a alma. A psique é a alma. É a alma, é o tratamento da alma. O que se achava antigamente que eram todas doenças A palavra da grega alma. é psique. Vem essa origem. Só que o que faz o psicólogo, ele faz uma graduação inteira voltada para compreender as correntes que vão tratar a mente humana. Então, o psicólogo, ele pode ser desde um psicanalista, daí também entra outra diferenciação de uma pessoa que vai seguir Freud e outros pensadores, até um psicólogo organizacional que trabalha dentro de uma empresa avaliando o perfil de pessoas para aquela vaga de trabalho. Então faz aquela graduação para conversar com as pessoas e analisar o perfil das pessoas, e de certa forma assim a pessoa entrega aquilo que ela está sofrendo, ele metaboliza e devolve. O psiquiatra já é um profissional, como a gente conversou, graduado em medicina, depois pós-graduado com residência nessa área de saúde mental, que vai tratar quando chega na parte da doença mental mais pesada, em que a gente precisa intervir medicamentosamente. Sim. Então tem a diferença. Legal, Sabrina. Muito joia estar conversando contigo, tirando essas dúvidas, aprendendo um pouquinho mais, desmistificando muita coisa. Desmistificando. Para as pessoas não ficarem com medo de poderem consultar aí com você. Antes de nós encerrarmos, Sabrina, antes da gente encerrar, eu queria que tu desse uma palavra aí para as pessoas que estão nos ouvindo ali. De repente, essa palavra delas não terem medo quando precisar cuidar da sua questão mental, que elas procurem um profissional. Então, dê uma palavra aí para elas aí. Pô, o que eu costumo falar já quando elas chegam a mim, me procuram com uma certa restrição, que hoje, felizmente, a gente teve avanços da medicina muito grandes.
A gente já não tem mais aquela medicação, a gente não faz mais tanto uso daquela medicação que dopa, que seda, a gente não põe mais, a gente não amarra mais a pessoa, a gente não tem mais a gente faz um trabalho preventivo, a gente faz um trabalho de conversa, de contato, cujo objetivo é trazer uma qualidade de vida para aquela pessoa. A pessoa muitas vezes vem com uma queixa: eu já não estou conseguindo mais render no meu trabalho como antigamente. Vamos voltar a render. A gente resgatar, às vezes, algo que está dentro daquela pessoa. A gente conversa, a gente não tem mais aquele olhar. E outra coisa, sem julgamento. Isso é importante. Eu ouvi isso de um colega que eu achei muito bacana, que ele disse: eu uso jaleco branco, eu não uso toga preta. Eu não estou aqui para te julgar. Então, as pessoas vão falar aquilo pra gente, não vai chocar. Elas podem ter essa liberdade da confissão do que ela está sentindo, sem que ela seja avaliada, que ela seja mal vista por aquilo, e a gente vai tentar proporcionar uma melhor qualidade de vida a ela. Certo. Sabrina, fala um pouquinho onde fica teu consultório aí, quem quiser de repente te procurar aí. Eu sei que é no Edifício Estrela. Edifício Estrela, só que estamos para fazer mudanças. Estamos prestes a fazer mudanças. Eu tô pra mudar, mas é pra pertinho, é um virar de quadra. Ali pro edifício Adélia Lazarotto, ali próximo ao Shopping Pradaveira. Tá. Sala 611, se não me engano. Ainda não mexia as minhas coisas, mas por enquanto é no Edifício Estrela. Quem chega lá pergunta por mim, o pessoal todo lá me conhece já. E não sei se posso me passar meu telefone de contato, se alguém quiser ligar para agendar com a Jennifer, que é a menina que trabalha comigo. É 99201-8691. Atendo de segunda a sábado. Quem quiser sábado de manhã, a pessoa trabalha a semana inteira, sábado de manhã a gente também dá uma assistência. Ok, muito joia, Sabrina, né? Então, gente, você de repente precisa aí de uma ajuda de um profissional, de uma ajuda médica. Sabrina é uma ótima profissional mesmo. Você vai estar em boas mãos, tá? Você vai estar em boas mãos e vai estar tudo certo. Sabrina, eu quero agradecer aí pela poder ouvir algumas coisas, né, sobre a saúde mental e a importância da gente cuidar dela. E tu falou algo bem importante, sabe? Quando a gente tiver mais ou menos, esse é o momento de procurar alguém. Não deixar que a coisa aconteça para depois tentar reverter a situação. Então, acho que isso é bem importante. Então, agradeço aí você, né, por essa aula, por esse bate-papo, por esse diálogo. Deus esteja abençoando lá o seu consultório, todas as pessoas lá que vão consultar contigo. Tomara que muitas outras vão, hein? Foi uma conversa muito legal. Tá bom? Eu digo mesmo, muito agradável. É um assunto que é óbvio que eu gosto bastante, sou suspeita em falar, e para trazer novos nortes para dentro dessa área médica. Verdade. Então, gente, agradeço aí cada um de vocês que pôde nos escutar, pôde nos ouvir. Sabrina deixou o contato dela aí, ó. Vocês procure ela e vai dar tudo certo. Então agradecemos você que vem até esse exato momento. Estamos terminando mais um PRcast aí para todos vocês. Graça e
paz a todo mundo, salve, salve meus irmãos. Podcast de verdade, é pensamento e opinião. Aqui o papo é inteligente, é de gente como a gente, o papo é reto, não tem enrolação. Procurando tudo isso dentro de um podcast, haha, então vem com o PRCast, o podcast feito pra você.